Bora falar sobre dinheiro. Mas calma, hoje a gente não vai falar sobre planilhas. Quem sabe outro dia, com muito prazer, a gente fala sobre planilhas. Mas hoje eu quero falar sobre uma outra coisa relacionada a dinheiro. Provavelmente você já se sentiu muito ansioso por conta desse assunto. Se você tá vivendo aí a fase entre 20 e 25, perto dos 30 anos. E esse aqui é mais um vídeo da série Começando a Vida Adulta. E lidar com dinheiro, principalmente a falta dele, é um dos choques do início da vida adulta e que a gente tem que aprender a lidar o quanto antes, para que depois a gente não venha se frustrar ou, pior ainda, a gente venha entrar em dívidas que poderiam ser evitadas caso a gente soubesse pelo menos o mínimo de organização financeira. E nós vamos falar hoje sobre essa parte de como nós lidamos emocionalmente com o dinheiro. E eu passei os últimos meses estudando sobre esse assunto e eu refleti sobre muitas coisas, mas eu tô longe de ser uma expert no assunto ainda. Mas eu aprendi um princípio básico e que eu quero compartilhar com você hoje, que é: o dinheiro não é o fim, não é a finalidade. Ele é só o meio. É uma ferramenta e não o objetivo final. Às vezes parece que o dinheiro nunca é suficiente e a gente se sente escravizado por ele. Ou pior, às vezes a gente faz dele o único objetivo da vida. Afinal, quanto mais, melhor, não é mesmo? E calma, eu não tô sendo hipócrita e dizendo que a gente não deve correr atrás de dinheiro e que dinheiro é a raiz de todos os males, porque já diz a Bíblia, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A grande questão aqui é que a gente coloca tanto peso nessa busca pelo dinheiro que a gente acaba esquecendo o que o dinheiro realmente representa. A gente às vezes começa a enxergar um valor absoluto quase sagrado naqueles números lá na nossa conta, sem perceber que o valor do dinheiro é totalmente abstrato e que pode mudar de um dia para o outro. E por que eu tô falando isso? Para você ter uma ideia de como a nossa percepção pode ficar distorcida, esses dias eu tava assistindo aqui no YouTube um podcast. Na verdade, foi um corte de um podcast de um estrangeiro que tava falando uma coisa em relação ao país dele, que me deixou muito chocada e que eu acho que ele é até venezuelano. É que no país dele tava tendo uma crise tão extrema de inflação que as pessoas estavam usando as cédulas do dinheiro como guardanapo. Isso mesmo, guardanapo. Por quê? Porque comprar um pacote de guardanapo estava sendo mais caro do que usar as próprias cédulas como um papel descartável, e aquilo me deixou assim, explodiu minha mente, porque fiquei pensando, meu Deus do céu, imaginar aquela cena me fez perceber que o dinheiro por si só, ele não tem valor nenhum. O que tem o valor, na verdade, é o objetivo que a gente quer alcançar com aquele dinheiro. Porque ele é uma ferramenta excelente para nós tirarmos os nossos sonhos do papel. E, claro, construir uma vida com mais conforto, que é o que muita gente quer. Não vou falar todo mundo, porque tem algumas pessoas que não se importam. Mas a gente geralmente quer construir uma vida mais confortável. E a gente quer ter aquela folga financeira ali, pra gente não ficar se preocupando em ter que pagar boletos e ficar com dívidas, né? Mas a gente precisa ter o equilíbrio para que a busca por ele não vire a nossa ansiedade diária. E também não deixar que o dinheiro controle totalmente a nossa vida. E aí, pensando nisso, eu fiz a seguinte reflexão, e que eu quero fazer você refletir hoje também. Qual é o objetivo real de você querer tanto dinheiro? Você pelo menos colocou um objetivo específico para aquele dinheiro, ou você só gosta de ficar vendo aqueles números aumentando cada vez mais na sua conta sem objetivo nenhum? Será que você está dependente emocionalmente do dinheiro? Fica aí o questionamento. E a gente deve sim correr atrás dos nossos sonhos e usar o dinheiro para realizar cada um deles. Mas, contudo, porém, todavia e entretanto, mais uma vez, ele não deve ser o fim, e sim o meio. Então, comece a estudar sobre finanças, aprenda a se organizar cada dia e vá resolvendo uma coisa de cada vez, um mês de cada vez, no caso. Vá quitando suas dívidas e aprendendo a poupar esse dinheiro. E lembre-se que poupar o dinheiro para você investir não é você se privar de certos prazeres.
e sim comprar a sua autonomia do futuro, do seu eu do futuro. Não é que tudo que você ganha você vai guardar. Mas você entendeu, né? Aprenda sobre educação financeira para sua vida melhorar, tá? E o dinheiro já fez você ficar ansioso? Compartilha aqui como é que você faz para controlar essa ansiedade. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre saúde. Até lá!